própria vida, onde da ideia partida da vítima se viram, apesar de no princípio não terem concordado, com uma única esperança de sobrevivência, pois os médicos consultados pela vítima já haviam implicitado a impossibilidade de sobreviverem por tantos dias sem comida. Eles eram amigos, senhores, e por isso a vítima teve a ideia de, através de um jogo, de um sorteio, ser sacrificado um que ia favorecer os demais ali presentes amigos dele. Se eles não fossem amigos, senhores, eles não estariam pensando uns nos outros. Eles iriam se proteger como pudessem. A vítima não queria ver todos ali mortos. Ele queria se salvar e salvar seus amigos. Mas para isso, um dentre os 5 teria que ser sacrificado. E foi ele, infelizmente, escolhido pelo júri. Pergunto a vocês, senhores jurados, se não fosse a preocupação da vítima com seus amigos, hoje eles não estariam aqui. Será que ele estaria feliz vendo seus amigos condenados e presos? Seria justo com ele que, depois de ter dado a vida pela sobrevivência de seus amigos, eles fossem privados de sua liberdade e condenados? E por um fato que sim é típico, mas que não é antijurídico, pois tem, como lhes disse, excludente dentro do nosso Código Penal, nos artigos 23 e 24, aqui já mencionados. E mais, senhores, o fato foi praticado por consenso geral, em situação de extrema necessidade e de grave e indiscutível perigo. Se não fosse isso, todos os acusados aqui não estariam, pois teriam morrido. Senhores, quero que entendam que estamos diante de um fato que, segundo a nossa legislação, não é criminoso. Se não é crime, senhores, não deve haver pena. Se não é ilegal, não tem que haver reprimenda. Se não houve erro, não tem que haver castigo. Por isso, apelo a vocês que, diante do nosso senso de justiça comum, esses réus sejam absolvidos. Senhores, é o seguinte, a questão dos debates orais não termina por aqui. Tem esse primeiro momento de fala de acusação, depois da defesa, depois retornaria a acusação por um tempo menor, chama réplica, e depois a defesa com outro tempo menor também, igual, chamaria tréplica. Nós fizemos só uma demonstração do que seria, em tese, o júri popular. Terminados os debates, o juiz, presidente do processo, da sessão, se reúne com os representantes da acusação e da defesa para votar os quesitos, as perguntas que vão ser feitas para os jurados. Os jurados, durante esse tempo todo de debate entre acusação e defesa, devem ter formado já o seu convencimento individual. Os jurados são proibidos de se comunicar um com o outro, e quando se faz a quesitação, também eles não podem se comunicar, porque eles têm que decidir exclusivamente de acordo com a sua própria consciência. Os quesitos seriam perguntas da seguinte forma, e tem uma lógica processual disso bem fácil também de entender. O primeiro quesito seria: houve a morte da vítima Antônio Edmore? Esse primeiro quesito seria passado para os jurados responderem sim ou não. Por quê? É a garantia de que se está se fazendo o processo de que houve realmente a morte de alguém. Poderia ter sido um equívoco, não há uma comprovação da morte, então tem que se ter certeza, os jurados também têm que ter essa certeza, e tem que responder isso através da votação, de que eles estão convencidos de que houve a morte de alguém, e esse alguém que se chama Antônio Edmore. O segundo quesito seria o seguinte: os acusados são os autores dessa morte, que depois de se comprovar a materialidade, de que houve uma morte, tem que se comprovar também que são essas pessoas aqui que estão sendo submetidas corretamente ao julgamento. Porque pode ter havido qualquer dúvida, olha, houve a morte da pessoa, mas parece, pelo que houve aqui no processo, debate de acusação e defesa, que não são esses responsáveis. Então eles teriam que responder sim ou não também pela maioria, tá? Então, imaginemos que eles tenham respondido mais de 3 votos, que são 7, um número ímpar, de que realmente eles são responsáveis pela morte. Aí viria o terceiro pergunta: houve excludente de licitude chamada estado de necessidade que justifica aquela conduta? Se eles responderem em maioria, mais de 3, que houve excludente de licitude, aí ficam prejudicados as outras perguntas da acusação. Porque vem a seguinte, seria a seguinte na sequência: os acusados devem ser condenados?
essa pergunta já não mais procede, ele estaria prejudicado. Por quê? Vocês já responderam que eles não devem ser condenados, vão responder depois que eles têm que ser condenados. Se eles têm que ser absolvidos, não têm que ser condenados. Ficaria prejudicado também a questão das circunstâncias qualificadoras, se elas existem ou não. Se eles já decidiram, por maioria, que eles devem ser absolvidos, que houve estado de necessidade, então ficam prejudicados vários quesitos da acusação. É só uma demonstração do que seria a sessão do Tribunal do Júri. O momento seria adequado também para informar o senhor do seguinte: esses meninos todos que estão aqui com a gente, da acusação, da defesa, fazendo papel de réus, fazendo papel de jurados, são meninos de início de curso de lei, de 2 meses de curso de lei. Primeiro período, com 2 meses de curso de lei. O avanço decorrente da dedicação, da responsabilidade, do interesse, pelo que tudo que eles fizeram aqui demonstraram, é uma coisa admirável. Eu teria que, antes de nominar os meninos, eu teria que fazer a minha vênia e o meu obedecimento especial à professora coordenadora do campus, Vila Nova, professora Lúcia Veiga. Ela foi a nossa patrocinadora material e moral. Sem ela, nada disso aqui teria acontecido. E nós te obedecemos, tá? Explicitamente, professora Lúcia Veiga. Tá? Quando eu estive aqui para início das atividades do campus, alguém se referiu à professora Lúcia Veiga que ela seria uma santa. Eu já estou convencido disso. Tá? Pela dedicação, pelo dinamismo, pela simplicidade e pela humildade, né, da nossa colega de trabalho, professora Lúcia Veiga. Eu pediria que pessoas que fizeram com uma boa vontade, né, o papel de réus, Jane Rodrigues, Emanuela Oliveira, Valdinei Marques, Vanderlei Espegito, se levantem, por favor, para esse salto mesa. Eu peço a chave de palmas para esses caras. Os guardas, o Rui, por favor, se levante. Jefferson. O Rui é aluno lá do campus Praça da Liberdade e o Jefferson, aluno aqui do nosso próprio campus. Os jurados, por favor, se levantem. Andresa, Bárbara, Givaldo, João Carlos, Keren, Raíssa e Ana. Os nossos alunos fizeram a acusação: Irã, Lucas, Fabiana, Herbert e Aldir. A defesa: Heitor Gomes, Daniele Januário, Luiz Carlos e Cristiano. Nós trouxemos 2 oficiais de justiça, uma advogada, minha filha, Maria Carla, e uma funcionária, aluna também de Direito, Graziele, Maria Carla e a Graziele Sampaio. Em síntese, são alunos de início de curso de Direito, primeiro período, e qualquer falha é mais que justificável, mas eu acho que eles tiveram muito mais acerto do que falha. Tá? Os meninos são realmente brilhantes. Tem sido motivo de orgulho de nós todos, com certeza. Eu tinha falado com eles em todos os nossos ensaios que eu estava cada dia mais orgulhoso de todo mundo. Tá? A todos, muito obrigado. A professora Lúcia Veiga patrocinou som, filmagem, recursos materiais, aluguel de becas. Tá? Mais uma vez, nosso muito obrigado. O juiz se apresenta. Tá, eu queria... Muito obrigado mesmo. É o seguinte, é que nós treinamos muito, nós marcamos muitos dias antes das aulas, marcamos fim de semana, e esse trabalho, que eu esqueci de falar no início, ele é baseado numa obra fictícia de Lon Filler, é um autor americano que criou essa história, é um livrinho muito interessante, e serve de base, até multidisciplinar, para várias disciplinas do curso de Direito, tá? Porque sabemos que serve até para medicina, para estudar essas histórias. O que nós pegamos? É um ordenamento jurídico de um país imaginário, e isso aconteceu no lugar também imaginário. Nós adaptamos tudo para o ordenamento jurídico brasileiro, para o direito brasileiro. Trouxemos o problema com uma gruta aqui perto, felizmente, nós moramos numa região que tem grutas, e é fácil, nós adaptamos isso ao direito brasileiro
Eu acho que ficou muito bom. Eu quero mais uma vez agradecer a presença, a paciência de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Uma boa noite.